dia, queridos. Bom dia, Igreja do Senhor, irmãos que estão nos assistindo aí dos seus lares. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Queria que aí onde você estivesse, nesses primeiros instantes, enquanto alguns irmãos ainda estão entrando, enquanto a conexão ainda está validando aí no seu aparelho, queria que você fechasse seus olhos conosco e vamos iniciar, nosso culto da manhã com uma oração. Se você puder fechar os seus olhos aí, curvar a sua fronte, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. A Tua palavra nos afirma que quando dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente, Pai. Nós estamos resgatando, Senhor, ó Deus, estes valores de estar reunido, Senhor, em poucas pessoas na Tua presença. Senhor, talvez centenas, Senhor, de famílias agora estão, Senhor, reunidas, nos assistindo, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um. Teu Espírito Santo, Senhor, que não é limitado a um templo físico. Teu Espírito Santo não é limitado, ó Deus, a nenhuma parede, que possa tocar agora, que possa tocar nos corações daqueles que estão nos assistindo. Senhor, nós oramos a Ti, venha a nós enquanto nós Te cultuamos nessa manhã, enquanto nós crescemos na Tua palavra. Senhor, vem ministrar ao nosso coração, Senhor. Deus, nós nos quebrantamos perante a Tua graça, a Tua misericórdia. Vem transformar os nossos corações, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que Tu és tremendo. Ó Deus, e o nosso louvor, o nosso culto é a Ti nesta manhã. Eu oro, Senhor, pelas famílias que estão representadas, Senhor, nos seus lares. Deus, que a graça de Cristo possa invadir cada lar agora. Ó Deus, e o Senhor venha ministrar, Senhor, ao nosso coração, a Tua palavra, a Tua voz para nós nesta manhã. Nós consagramos a Ti este tempo que vamos passar juntos para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Senhor. Amém. Amém, querido. Que bom que vocês ainda estão aí. Essa manhã nós queremos adentrar, como diz a palavra do Senhor nos Salmos, adentrar as portas do santuário com gratidão, com louvor. E existe uma canção que o Senhor tem me feito refletir nesses últimos dias, que diz respeito à soberania de Deus. É muito interessante a gente meditar sobre a soberania de Deus. Afinal de contas, Deus ele participa de tudo, ele deseja tudo que está acontecendo tem a mão de Deus, tem a permissão de Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos falou que até os fios de cabelo da nossa cabeça são todos contados, que não cai uma folha de uma árvore sequer que Ele não saiba, que Ele não tenha o conhecimento, que Ele não tenha a soberania dEle envolvida aí. E nós queremos declarar que estamos em paz e confiantes e seguros na mão do Senhor, porque Ele é soberano sobre as nações da terra e Ele continua no seu trono governando e regendo todas as nações, todas as situações, todos os momentos. Que eu e você sejamos consolados por essas palavras nessa manhã, que você abra o seu coração, a sua voz agora para entoarmos um louvor ao Senhor. Amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, que acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra.
este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Bom dia, queridos irmãos, querida igreja, queridos amigos. Que Deus te abençoe poderosamente neste domingo. E para nós é uma alegria, um prazer, né, Pastor Tiago, estar aqui mais um domingo aí com os irmãos. Ainda à distância, né, e via streaming, pelos aparelhos de celular, computadores, mas sinto saudade dos irmãos, tenho sentido falta, viu, de estar com os irmãos. Às vezes, sabe, Pastor Tiago, a gente tem uma presença tão farta de alguém, né, que é só quando acontecem situações assim pra gente realmente entender, né, dar valor àquelas coisas que às vezes são tão pequenas que você não dá valor, né. Amém. Queridos irmãos, dando continuidade ao nossa exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, convido os irmãos, convido a você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Hoje vamos nos debruçar sobre o capítulo 9, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 29. E a palavra de Deus diz o seguinte: digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza, constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aqueles que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer,
e endurece a quem ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então, porque Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei o meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém. Feche seus olhos mais um instante, meus queridos irmãos. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar e de nos debruçarmos sobre a sua palavra, Senhor. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, para que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Ministra a Tua palavra ao coração dos meus irmãos, Senhor. Estamos desejosos, Senhor, de compreender, de entender a Tua palavra, Senhor. Fale conosco nesta manhã. É a nossa oração neste momento. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, viu, pastor Tiago, eu confesso, né, que se eu fosse, né, fosse não pregar de forma expositiva, né, e tivesse passando alguns pontos das Escrituras, eu ia pular esse ponto, viu? Esse capítulo 9. É um dos textos, irmãos, principalmente essa nova grande sessão que nós terminamos agora, uma dessas sessões, agora com o capítulo 8, e vamos passar agora para uma próxima sessão que poderíamos colocar dessa forma, né? O capítulo 9, 10 e 11. Esses capítulos, para muitos pastores, muitos teólogos, muitos irmãos, definem da seguinte forma, que é um dos capítulos mais difíceis das Escrituras Sagradas, né? Um dos mais difíceis dentro de Romanos e um dos mais delicados e difíceis das Escrituras Sagradas como um todo, né? E às vezes nem é questão apenas pelo fato de ser difícil apenas de entender, mas é pela afirmação categórica da palavra de Deus sobre a eleição, sobre a soberania de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto aqui no capítulo 9, ele vai dar uma machadada, né? Vai dar um golpe fatal aqui no antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas, né? Como sendo centro da salvação, ou apenas como centro do plano de Deus, ou como centro das coisas. O apóstolo Paulo, na verdade, ele dá uma machadada, dá uma cortada aqui, de forma muito contundente, né? E nós vamos estar nos debruçando aqui, e poderíamos falar que nesta sessão, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11,
Poderíamos definir em 3 palavras esses capítulos, né? Capítulo 9, o apóstolo Paulo aqui vai falar sobre eleição. Capítulo 10, ele vai falar sobre rejeição. E no capítulo 11, restauração. Então é muito importante, não perca, né? Não deixe de acompanhar e de assistir os próximos capítulos, né? Que garantem, como tem nos garantido desde o início, né, pastor Tiago? Fortes emoções, fortes emoções. Amém, irmãos? Vamos lá então, né? É interessante, irmãos, vamos ver aqui. Digo a verdade, em Cristo não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e de minha raça, o povo de Israel. Uau! Que afirmação, né? Terrível, a um primeiro olhar terrível. Nós terminamos o capítulo 8 no baluarte, irmãos, de uma forma tão incrível, tão maravilhosa, que é a certeza da salvação daqueles que estão em Cristo Jesus, que nós podemos descansar o nosso coração no Senhor, que nós temos todo o vigor para passar por esta vida, né? Que nós não estamos só. Mesmo quando a gente não consegue orar, nem sabemos como orar direito, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós temos dificuldade para vencer muitas dificuldades, vencer o pecado. E o Senhor fala, você já venceu, né? O apóstolo Paulo afirma aqui categoricamente, nós já somos vencedores em Cristo Jesus, você já venceu, não há mais condenação, né? E ele nos dá exatamente ali, no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? E ele afirma, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nenhum poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Descansa, igreja. Descansa, crente. Descansa, cristão, né? E ele está falando, vem com uma afirmação tão contundente, tão maravilhosa e incrível. Aí nos deparamos no capítulo 9. Ele dá esse tapa forte. Interessante que se a gente for olhar para a vida do apóstolo Paulo, ele não era um homem frouxo. Muito pelo contrário. As lutas, as dificuldades pelo qual ele passou, né? Pelo qual ele suportou e viveu, né? Ele não era um homem sentimentalista, apenas sentimentalista, né? Do qual vê uma propaganda de amaciante de roupa e começa a chorar. Não, muito pelo contrário. Ele foi caluniado, foi perseguido, passou fome, né? Passou naufrágio, né? Enfim, ele narra ali especificamente, né, várias situações dos quais apedrejado, chicoteado, escarnecido, enfim, né? Até nesse momento no qual ele escreve Romanos, ele ainda não havia sido preso, mas ele vai passar por mais 3 ocasiões em que ele passará tempo no cárcere, né? E, enfim, ele não era um homem frouxo, não era um homem fraco, né? Era um homem realmente cunhado, né? Era talhado, era forjado, né? Agora, observa a afirmação dele comigo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos ou de minha raça, o povo de Israel. O que o apóstolo Paulo está afirmando aqui? Ele está afirmando aqui exatamente o seguinte: ele inúmeras vezes foi acusado de ser contra o seu povo, contra o povo de Israel, a sua raça, né? Contra os seus irmãos de sangue.
E ele está falando o seguinte, olha, se fosse para que eles fossem salvos, que o Senhor fosse glorificado, eu enfrentaria qualquer barra, eu desejaria tanto. Onde está o coração desse servo do Senhor? Ele está centrado na glória de Deus, ele está centrado e preocupado com seus irmãos, com as pessoas ali próximas, né? Ele está preocupado. Aí ele continua e afirma, isso demonstra, é interessante, sabe, pastor Tiago? Que a palavra de Deus, e é exatamente isso que também o capítulo 9 vai nos mostrar, é que o que o livro de Romanos está fazendo, esse tratado tão maravilhoso do Evangelho, o que o apóstolo Paulo está fazendo, né, nesse livro tão incrível? Ele está dando exatamente a anatomia da alma humana, do coração humano, do meu coração, do seu coração, pastor Tiago, do coração de vocês que estão assistindo. Ele dá essa anatomia. Mas mais do que passar a anatomia, responder questionamentos, perguntas, dúvidas do nosso coração, né? Reflexões dos quais nos deparamos nas mais diferentes, né, estações da nossa vida, mais do que tudo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui também, irmãos, na verdade, e vai ficar claro, um dos atributos é exatamente demonstrar quem Deus é. Eu desejo, irmãos, você não deseja, pastor Tiago, conhecer cada vez mais esse Deus tão maravilhoso, saber quem Ele é, e o conhecer não é apenas eu saber, esse é Tiago Ezequiel Zunino, né? Saber o nome e sobrenome dele. Não, o conhecer da pessoa é muito mais do que isso, né? É saber os seus anseios, é saber os seus sonhos, os seus desejos, né? Entender quais são os seus princípios, os seus estatutos, né? As suas definições. E é interessante, né? Os seus critérios, os seus valores. É interessante que quando o apóstolo Paulo descreve o ser humano, a gente vê ele totalmente perdido por causa da corrupção, por causa do pecado. Agora, quando o apóstolo Paulo demonstra exatamente, vai descrevendo Deus, esse Deus tão maravilhoso, tão sublime, santo, santo, santo. E é exatamente isso. Ele passa exatamente a declarar e a passar, e vai demonstrar exatamente isso, o quão Deus é santo. E ele passa e descreve exatamente, nós passamos a entender não apenas o plano da salvação, mas nós passamos a compreender quem Deus é. É interessante uma afirmação, pastor Tiago, que eu ouvi quando ainda adolescente, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não está preocupada em provar que Deus existe. Sabia, pastor Tiago? Pastor sabe. Mas ela está preocupada em demonstrar quem Deus é. Esse que é a questão, é saber quem Deus é. E Deus é em seus atributos, em suas características, em seus princípios, né? Em tudo. Mostrar quem Deus é e revelar Deus. Você já desejou tanto, muitas vezes, né? Quando era garoto, eu ajoelhava, né, para orar e ficava, Deus, manda um anjo aí, Senhor. Eu quero ver um anjo, manda algum sinal aí, alguma coisa, né? Nunca aconteceu nada. Nunca apareceu um anjo. Mas porque não apareceu um anjo, eu deixei de conhecer Deus. Deus deixou de se revelar para mim a todos os dias, irmãos. Sempre que eu me debruço cada vez mais com a palavra de Deus, eu vejo melhor Deus. Eu passo a entender melhor Deus, conhecer a Deus. Irmãos, a igreja precisa amar a palavra de Deus. Ela precisa amar a palavra de Deus. Ela precisa se debruçar sobre a palavra de Deus. A igreja precisa amar os seus decretos, amar os decretos de Deus, amar os estatutos de Deus, né? E muito melhor do que ver qualquer anjo, viu, pastor Tiago? Muito melhor do que ver qualquer anjo, qualquer outra experiência aí transcendental.
é me debruçar sobre a veracidade, sobre a verdade, sobre as Escrituras sagradas. Que você possa amar a palavra de Deus, que você possa ansiar, desejar, comer aqui a palavra de Deus. Enfim, irmãos, e o apóstolo Paulo, então, aqui nas Escrituras, ele passa exatamente a demonstrar o seu coração, um coração esse coração amoroso para com os da sua raça, para com os do seu sangue, amoroso, né, preocupado com a honra e a glória de Deus, e na verdade essa angústia que ele está demonstrando, né? Quantas vezes nós ficamos angustiados por tantas coisas, né? Ficamos angustiados porque o São Paulo não foi campeão mundial, nem na Libertadores ano passado, quem sabe esse ano, bem, apesar que esse ano foi suspenso todos os campeonatos, né? Enfim, às vezes você fica angustiado por um jogo de futebol, por um time, né? Fica angustiado aí por alguma outra situação, né? Hoje, angustiado pelo coronavírus, talvez pelo emprego, né? E não são coisas, né? Eu fiz uma brincadeira com um time de futebol, mas às vezes as suas angústias até são, né? A sua angústia é muito mais séria, né? Mas olha só, o apóstolo Paulo estava preocupado ali com o que comer, ele não demonstra isso. Inclusive na 2 Timóteo, que é a sua carta derradeira, ele não demonstra preocupação com o que vai comer, ele sim esboça assim, algumas tristezas, algumas decepções, pessoas que o abandonaram, a situação, né, de provável fio que ele passaria ali na prisão, né, por julgamentos injustos, né, mas há um pesar quando você lê a carta. Não, é um homem vitorioso que fala, não está preocupado com o amanhã nesse sentido aqui. Mas o que a dor da alma dele, o que o motivo, o que faz o seu coração doer, né? É exatamente a preocupação com as pessoas, né? É a preocupação com o que tem valor de fato. Mas sabe, dentro dessas constatações desse coração, e esse homem com este coração, com este entendimento, passa exatamente a tecer algumas considerações sobre os privilégios. Ele começa exatamente a observar alguns privilégios que o seu povo, aqueles, né, os seus irmãos de sangue tinham. Olha só, olha que interessante, ele está preocupado com a salvação, né? Olha só a observação, capítulo 4. Capítulo 4 não, capítulo 9, versículo 4. Deles, né, o povo de Israel nação, né? Ele está tipificando aqui a nação, né? Deles é a adoção de filhos, né? Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. É interessante, e ele termina com a axiologia. É interessante, irmãos, que ele fala exatamente, né, na adoção, ele faz exatamente um adendo sobre Êxodo capítulo 4, versículo 22, né? E é interessante que essa adoção de filhos também, ele menciona indiretamente também Marcos capítulo 14, 36, a oração de Jesus no Getsêmani, né? Ele vai falar sobre a glória, né, a glória divina, fazendo também apêndice exatamente sobre Êxodo 29, 42 ao 45, 1 Reis.
ele vai mencionar as alianças dos quais Deus fez, e vai lembrando também a promulgação da lei, que a lei foi ofertada, foi dada àquele povo, né? Vai falar sobre a adoração no templo, vai falar sobre as promessas, sobre os patriarcas, né? Ou seja, bons exemplos, pessoas que foram realmente diferenciais, né? E observa também, né, que a linhagem deles descende o Cristo segundo a carne, a linhagem de carne do Senhor, né, veio dali, né? Mas é interessante que mesmo assim, aquele povo estava distante do Senhor. Naquela época, eles eram considerados como uma seita os do caminho, né? Aqueles contra aqueles que não eram, né? Que não estavam dentro do verdadeiro judaísmo, né? E eles eram perseguidos, extremamente perseguidos. E o apóstolo Paulo foi exatamente um perseguidor, né? Anteriormente, antes de ser chamado, né? E vamos observar, ele observa tudo isso, todo esse cenário incrível, todo esse cenário tão favorável, né, ao povo como um todo, mas ele observa exatamente muitos deles, muitos da nação de Israel, né, com o sangue, né, da descendência de Abraão, na sua descendência carnal, né? E ele se condói, o coração dele ele fica mal por isso. Mas aí vem o versículo 6, e ele fala o seguinte: não pensemos que a palavra de Deus falhou, né? Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Olha só, uma constatação né, uma resposta ao versículo 6 é o seguinte: foi tudo, né, pastor Tiago, foi tudo concedido. Deus enviou, né? Deus deu a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo. Deus fez promessas, deles são os patriarcas, deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Puxa, então, se Deus deu tudo isso, e tem muitos ainda que não creem, que não, de fato, não confiam, não entregaram seus caminhos ao Senhor, né? Parece que a palavra de Deus, tudo que Deus fez, falhou. Ela não foi suficiente, há uma falha, parece. Né? A um primeiro momento foi dado, tem todo esse ambiente ali condizente, tem toda a questão favorável. Ué, por que todos não foram salvos? Por que todos não foram alcançados, né? Aí ele responde: olha, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então ele está explicando aqui o seguinte, que a questão, vamos lá, versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão, passarão todos a ser filhos de Abraão. Como assim? Vamos continuar. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Deus não prometeu a Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, que eu vou te levar para uma terra, né? E eu vou te fazer uma grande nação. Deus não prometeu isso a Abraão, que ele não ia conseguir contar, né, com as estrelas do céu, a sua descendência e tal. A um primeiro momento, essa descendência parece de sangue,
Mas o que o apóstolo Paulo está falando categoricamente aqui, com todas as palavras, de forma nítida e clara? O Israel de Deus não é adquirido através de sangue. No sangue no sentido de descendência, né? De uma linhagem, de uma descendência, né? Humana. Mas ela é dada a Deus. Deus que dá, que separou este povo. Essa linhagem, esses descendentes de Abraão, é o povo de Deus, é o povo escolhido. Este é o Israel de Deus. Este é o Israel de Deus. Né? Os que foram separados para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Mas é interessante, ele vai tecendo essas considerações todas e passando essas considerações, nós já começamos a perceber exatamente que o apóstolo Paulo está indo para uma determinada linha de pensamento e raciocínio. Qual é essa linha de pensamento e raciocínio? Que é Deus que escolhe. Que é Deus que elege. Que é Deus que escolhe. Que Deus está fazendo dessa forma. Né? Olha só, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Né? Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Ué, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Isaac era o único filho de Abraão? Ele tinha um outro filho, era Ismael. Né? Agora, qual é a descendência do povo de Deus? Através de Isaac. Né? E não estamos falando aqui de sangue. Estamos falando de eleição. A eleição ia vir por meio de quem? E é interessante que a linhagem vem por Isaac, né? Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Quando Ismael nasceu, né, foi um jeitinho de Abraão dar aquele jeitinho ali e de ter um descendente, né, com Agar, né? E era isso que Deus tinha como plano? Não era este o plano de Deus. O plano de Deus era um filho de Abraão com sua esposa, com Sara. E assim o foi. Este era o plano do Senhor. Não há jeitinho humano. Não há formas humanas, né? Ou seja, você já começa a perceber que mesmo que o homem queira dar jeitinho, queira interferir na salvação, queira interferir nos planos, nos desígnios, nos propósitos de Deus, não dá certo. Não é por aí. Não é isso que Deus quer. Depende plenamente do Senhor, plenamente do nosso Deus. E é no tempo que nós queremos, foi no tempo que Abraão queria. Ele estava preocupado com sua idade, ele estava preocupado com muitas coisas, né? Com situações físicas, com outras situações de tempo, cronologia. E ele quis dar um jeitinho. Funcionou? E Deus deixou de cumprir o seu propósito, os seus decretos, as suas promessas? Também não. Não depende do homem. Depende apenas de Deus. Deus é soberano. É soberano. E é isso que exatamente o apóstolo Paulo começa a costurar, a construir, a consolidar aqui nessa grande retórica, né? E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos... Quem são esses gêmeos? Esaú e Jacó, né? Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho, antes de nascer. Quer dizer, quem escolheu
Quem escolheu? Foi Deus. Mas por que Deus escreveu? Então, por que Deus não colocou Esaú como primogênito? Porque Deus é Deus. E é interessante, se a gente for olhar para a vida de Esaú e Jacó, irmãos, quem era sem vergonha. o melhor? Quem era o melhorzinho no meu conceito? Era Esaú. Jacó foi ter, realmente a ficha dele foi cair, né? Lá no Vale de Jaboque. Lembra, pastor Tiago, qual era a idade de Jacó? Ele tinha 93 anos. 93 anos para a ficha começar a cair. Esse é o perfil do cidadão que o Senhor escolheu. Mas foi Ele que escolheu. Ah, Deus, mas por que você escolheu? Porque Ele é Deus. Vamos continuar aqui, vamos ver. Olha só, exatamente essas afirmações do apóstolo Paulo, né? Todavia, antes, versículo 11. Todavia, antes que os gênios nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, né? Foi dito a quem? A ela? A Rebeca, né? A mãe deles. O mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú, né? E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Será que Deus é injusto diante disso? E eu digo para os irmãos, vamos entrar aqui numa seara aqui, que para mim, homem, né, e na minha limitação intelectual, muito densa para se comentar, mas vamos lá. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, olha só o que Deus disse a Moisés daí, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Uau! Parece uma afirmação, né? Assim, contundente, né? Uma afirmação de quem é turrão, né? Parece que Deus aqui está sendo turrão, né? Não, é dessa forma aqui e tal. Fosse um tirano. E eu não vejo, e não é isso que a palavra de Deus está querendo fazer. É interessante, irmãos, muitas vezes, né? A gente que tem filhos, ou você que é filho, muitas vezes eu me lembro meu pai me chamando a atenção, às vezes ele sentava, ele conversava e tal, né? E a gente ainda não entendia. Aí daqui um pouco meu pai chamava a gente novamente para conversar, né? Aí ele já tinha uma forma de falar um pouco mais dura, né? No sentido de ser mais incisivo. E se mesmo assim você não chegasse, ele chegava e dava na lata. É o seguinte, te apruma, não é por aí e tal, né? Mas ele fazia isso porque ele era um tirano, porque ele era duro, porque ele era carrasco? Não, muito pelo contrário, porque ele estava me alertando, ele estava exatamente falando de uma maneira com que eu conseguisse entender e que machucasse uma ferida, mas não é uma ferida que é apenas por machucar, mas é uma ferida necessária exatamente para trazer restauração, para trazer entendimento, para trazer um choque, é a melhor definição, um choque de realidade, né? Do que é real de fato, né? E qual é esse choque de realidade do qual o apóstolo Paulo está lembrando algo que Deus já falou a Moisés? Ele é soberano. Mas eu não estou, mesmo assim, está duro para mim entender. Irmão, entenda o seguinte, né? Nós, né? Eu, pastor Tiago, você, o que nós precisamos entender, né? Irmão, Deus, servo, né? Homem, Deus, homem, Senhor, servo, né? Criador, criatura. Aí que tá, nós precisamos nos colocar no nosso lugar.
Nós precisamos entender exatamente sobre a soberania da vontade de Deus. Né? Olha só. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Né? É interessante que essa questão da injustiça é o seguinte. Também, né? Ah, mas por que Deus, então, não salva a todos? Por quê? Né? Ou então, ele poderia também condenar a todos. Mas é interessante. Eu e você, pastor Tiago, e quem está nos ouvindo aqui na sua casa, você é pecador? Você já falhou, já errou? Eu já pequei, e muito peco, e sou falho, erro, né? E qual é a sentença para mim, para você, né, pastor Tiago? A morte. É a morte, a condenação eterna, né? E para todos, para toda a raça humana, qual é a condenação? A morte, a condenação eterna. Essa é a justiça. Agora eu posso exercer misericórdia sobre alguns? Posso. E aqueles que continuarem sendo condenados, Deus estará sendo injusto? Não. Eu exerço misericórdia sobre quem eu desejo exercer misericórdia. Né? Eu vou estar sendo injusto? É claro que não. Eu exerço você exerce perdão sobre quem você acha que deve exercer perdão. Vem aquele exemplo, né, do indulto, né, do indulto do rei, do indulto presidencial, que nós já também, né, passamos a entender, mas um determinado presidente, né, ou um rei, pega e aplica indulto sobre um determinado criminoso, mas não aplica sobre o outro. Ele está sendo injusto com o outro? Não, o outro ele permitiu que fosse morto. Mas e aquele que não foi? Ele aplicou a clemência, né? Ele aplicou a indulgência, né? Ele foi misericordioso, ele aplicou misericórdia, né? Então ele está sendo injusto? Não, né? Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Está nas mãos dele, é dele. Está nas mãos do Senhor, né? E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Né? Depende de Deus. Versículo 17. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei. Aí o apóstolo Paulo passa a levantar uma outra questão, né? Pois a Escritura diz ao faraó, né? Uma outra questão, mas exatamente o apóstolo Paulo começa exatamente a refletir e aprofundar mais no tema, né? Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece a quem Ele quer. Vamos observar, pastor Tiago. Talvez numa primeira leitura, né, se Deus endureceu o coração de Faraó, uau, Deus foi mal com o Faraó, né? Mas vamos analisar. O que o Faraó tinha feito com os primogênitos ali, nascidos naqueles dias? Faraó mandou matar todos. Faraó mandou matar todos. Parece, puxa, Deus está sendo injusto com uma pessoa boazinha, né? Faraó não era nem um pouquinho bonzinho. Uma pessoa extremamente perversa. E o que aí nós lembramos, o que nós estudamos lá em Romanos capítulo 1, né? Nós lembramos ali, qual é a ira de Deus? Qual é a ira de Deus? Não é permitir com que aqueles que fazem o mal façam então o mal? Ah, você quer pecar? Peca.
colham as consequências. Se você quer errar, então né? Mas olha só que interessante. No capítulo 8, na aula passada, nós não vimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para os seus propósitos, né? Vamos ali, versículo 28 de Romanos 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então observa, eu levantarei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, né? E endurece a quem Ele quer. Sabe como é que é a justiça de Deus? Deus nos salva. Ao nos salvar, Ele nos justifica. Ele nos justifica e o que nós estamos fazendo aqui, Tiago, nesse período? Justificação, nós estamos em santificação. Ele não condena o homem e endurece o coração do homem, permite, né? Fala, você quer pecar? Então continue pecando. Sabe o que ele fala para os seus salvos, para os seus escolhidos, para os seus eleitos? Vocês estão em santificação, não estão? Vocês não estão se separando para o Senhor? Que vocês continuem eternamente. Que vocês continuem para todos sempre, né? Ao perverso, aquele do qual o Senhor não escolheu, ele estará de mal a pior. Mas para os escolhidos, o Senhor é de glória em glória, é de vitória em vitória, é de alegria em alegria, é em santificação contínua, né? Contínua até vir o que é perfeito, até o momento da glorificação, né? E você quer se tornar santo no sentido de separado, né? No seu sentido pleno da palavra, de separado de Deus, a Deus, de alguém que ama os seus estatutos, os seus decretos, os seus desígnios, né? Que deseja agradar a Deus. Sabe qual é a maior glória? Olha, venham benditos de meu Pai, e isso lhes será concedido. É isso que Deus concede. Versículo 19. Mas alguns de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à vontade, à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? É interessante, irmãos, que por que Deus então criou algum vaso para desonra? Criou algumas pessoas para perdição e outros para a salvação? Isso cabe a Deus, é exatamente isso que Deus está falando. Deus poderia ter escolhido, né? E eu creio que é exatamente esse o contexto. Meu Deus, é complicadíssimo, né? Para nós humanos entendermos na nossa análise intelectual tão limitada, né? Mas é o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, se Deus salvasse a todos, a glória dele não seria conhecida. E se Deus condenasse a todos, a misericórdia dele não seria exercida. Deus escolheu dessa forma. Então vamos analisar. E com certeza para o apóstolo Paulo escrever isso, que para ele não foi revelado, né? No seu sentido pleno. E por quê? Por causa das nossas limitações intelectuais neste momento, né? Mas que quando estivermos lá, tudo será revelado, tudo será clarificado, tudo, né? Então, em última instância, não nos cabe questionar. Vamos nos colocar aqui na posição de homem, de servo, né? Deus falando para nós, presta atenção, tem certas coisas que é o seguinte, é interessante o livro de Jó. Jó questiona, e Deus responde seus questionamentos especificamente, principalmente nos últimos capítulos? Deus não responde. Deus fala, olha, é o seguinte,
Quem escreve a história sou eu. Quem conhece as coisas como elas devem ser sou eu. Como elas vão desencadear sou eu que sei. Quanto a você, descansa em mim. Busca me conhecer, busca entender, me conhecer nos meus decretos, nos meus desígnios, no que eu fui revelado. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para outro para uso desonroso. Olha só, irmãos, estou com um vasinho aqui de flores. Um fim nobre, né? Mas imagina só um outro vaso. Você não pode utilizar um outro vaso para um outro fim, né? Lembra do sanitário, né? É o vaso sanitário, né? É um exemplo esdrúxulo, mas é um fato. Cada um cumprindo com o seu propósito, né? E um é um uso nobre, o outro nós não colocaríamos aqui eu não colocaria no centro da minha sala, né? Com certeza, né? Então o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Irmãos, é só você ligar a televisão, você observa certos filmes, você observa certos apresentadores, né, certos artistas, é só ligar. Talvez você não precise, né, você nem sai da sua casa. Quantas pessoas escarnecendo de Deus, quantas pessoas zombando de Deus, quantas pessoas assim, né, agindo de uma forma tão terrível, e Deus não poderia simplesmente fulminar essas pessoas? Simplesmente, né? Agora, observa isso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Aí nós começamos a entender a longanimidade de Deus para certas coisas, né? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Olha só, olha o norte, o que ele está desenhando aqui. Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Será que ele não está desenhando exatamente isso, que todas as coisas ele poderia ter feito? Mas será? Talvez ele não está dando esse norte aqui para nós, né? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias. Ou seja, né? Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Deus faz os propósitos, os planos dele. Lembra que ele está falando sobre o chamado do povo dele, né? De raça, Israel. E que ele se condoía por muitos não irem. Mas que Deus era soberano sobre todas as coisas, né? E que Deus, não, em termos de Israel, havia só sobrado um remanescente, né? Só havia um remanescente. Mas que Deus havia chamado, chamarei meu povo a quem não é meu povo. Aos olhos, né, de israelita, só eles deveriam ser salvos. Só eles seriam salvos. Mas não foi isso que aconteceu. Parou no Instagram. Vamos, só um minuto de pausa, irmãos, para a gente voltar ao Instagram, porque ele é limitado a 1 hora. O pastor Tiago está ligando novamente, do próprio Instagram. Estamos transmitindo essa mensagem via Facebook, via Instagram. Amém? Vamos lá então? Já retornou o canal, pastor Tiago? Sim. Amém. Então, meus irmãos, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada, né? Ou seja, olha a quantidade, o que Apocalipse fala, que diante dele
toda língua, toda nação estará diante dele, todas as línguas confessarão que ele é o Senhor. E aqueles que não eram aos judeus, ao judeu, né, o israelita de sangue, que era o gentil, lembra quando ele tratava, a Bíblia nos deixa muito claro, né, como o judeu tratava o samaritano, né? Interessante, olha como ele diz, aí o apóstolo Paulo, através de Oséias, e já dava exatamente, a palavra de Deus já especifica, já no Antigo Testamento ainda, com Oséias, naturalmente, olha só, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Né? E é interessante como o Senhor, nosso Deus, faz os seus desígnios, os seus estatutos, os seus decretos, e ele endossa cada vez mais exatamente toda a sua retórica anterior, né? Exatamente ao afirmar que os descendentes de Abraão, né? O Israel verdadeiro de Deus, né? O povo de fato escolhido de Deus, não é, né, os que têm o sangue apenas, mas são os que de fato são pela fé. Pela fé. Ele já falou isso lá no capítulo 4 de Romanos. Você vê que quando ele vai construindo tudo isso daqui, que é na verdade o Espírito Santo de Deus, o quão bem costurado é todo o pensamento, né, todas as verdades, todos os estatutos e decretos de Deus, como é tão bem costurado, quão fecha tão perfeitamente, porque é a palavra de Deus, né? E em Isaías, e ainda o apóstolo Paulo endossa com a própria palavra de Deus, e com a palavra de Deus ele endossa com a palavra de Deus, citando outros textos. Isaías clama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Né? Não dá para se contar a areia do mar. Você consegue contar a areia na praia? Né? Você consegue? Lembra lá de bombinhas, de bombas, que a areia é bem fininha? Né? Você consegue contar a areia do mar? Você não consegue contar os grãos. Né? Mas o seu remanescente, seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Ou seja, na verdade, o plano de salvação do Senhor é muito mais amplo do que o próprio povo de Israel podia contemplar. Mas ele é geral e restrito, é apenas para os eleitos de Deus. Pois o Senhor executará na terra sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Será que as misericórdias de Deus são por causa de sangue? Ou as misericórdias do Senhor são por causa dos seus escolhidos, por causa dos seus eleitos? Né? Meu querido irmão, isso, o que o apóstolo Paulo está construindo aqui, né, nessa retórica tão incrível, tão maravilhosa, é o seguinte: tudo é Deus. Se você é condenado, é por sua culpa. É por sua culpa. Se eu sou condenado, é por minha culpa. Mas se eu sou salvo, é plenamente por causa dele. Eu não tenho mérito nenhum. Isso é para exatamente eu me colocar a minha boca no pó. Eu não tenho mérito nenhum. Você que está ouvindo aqui sabe que é salvo. O Espírito Santo sabe, testifica ao seu coração. Isso é motivo para você colocar a sua boca ao pó. Exatamente reconhecer que é Ele, tudo é Ele. É graça, irmãos. É graça. Isto é a graça de Deus que nos salva. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus. É a graça de Deus, irmãos. É pela fé. É pela fé.
Queridos irmãos, diante disso, não é como eu disse, nós estamos aqui nos debruçando sobre as Escrituras Sagradas, como eu falei logo de início. Naturalmente, talvez eu pulasse. Talvez você não tenha gostado tanto do que eu falei, mas não é o que eu falei. É exatamente porque nos tira exatamente deste controle. Muitas vezes nós desejamos tanto ter o controle das coisas. Isso nos colocará numa inatividade, num passivismo, né? Nos deixar passivos? Não nos deixará. Mas nos colocará no devido lugar, reconhecendo que a salvação é plenamente pela graça. Plenamente pela graça. É total obra do Senhor. É de Deus, irmãos. É de Deus. Né? Muitas vezes nós podemos assim pensar, né? Eu vou dar um exemplo aqui nesse sentido também, né? Imagina um exemplo. Até eu li esse exemplo, irmãos. Foi o pastor James Kennedy que compartilhou, né? Imagina o seguinte, que cinco ladrões, 5 homens, né, decidem assaltar um banco. E chega um determinado homem e começa a lutar com um deles antes deles entrarem na agência bancária para cometer o assalto. Imagina essa situação, né? E aqueles 5 assaltantes então estão para entrar na agência bancária. Um dos homens, um homem se coloca a lutar com um deles, os outros 4 entram na agência. E quando eles entram na agência, eles executam o assalto, mas logo ali eles são presos. E aquele homem que ficou pelo lado de fora e não assaltou e não roubou porque ele ficou lutando com essa outra pessoa, ficou lutando ali e tal, né? Não foi preso. Por quê? Porque ele não cometeu o crime. Ele acabou não cometendo aquele crime. Aqueles 4 que foram condenados, eles são condenados justamente? Agora, há algum mérito naquele homem que não foi condenado? Ele não foi condenado porque ele não cometeu o crime, mas foi porque ele não queria? Que alguém o deteve. Porque alguém o deteve. Eu achei muito interessante essa ilustração, muito interessante. Confie no Senhor, meus queridos irmãos. E nós devemos exatamente entregar a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso andar nas mãos do Senhor. É tudo por Ele. Ele fez todas as coisas. Ele desenhou todas as coisas. Amém? E, irmãos, como eu falei para os irmãos, nós estamos aqui na doutrina da eleição. E tão importante é a doutrina da eleição. Né? Tão importante. Dura, porque corta exatamente o meu antropocentrismo, me colocando como o centro, né? Como o determinador de certas coisas. E quando eu observo exatamente, eu sou confrontado com a doutrina da eleição, o que ela faz? Ela me faz depender plenamente do Senhor. Me faz exatamente correr debaixo dos pés dele e observar exatamente quem Deus é. Ele é soberano, ele sabe, ele é onisciente. Olha um dos outros, quando você começa a observar os atributos de Deus, onisciência. O que é onisciência? É que tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas. Olha, talvez tenham alguns aí que achem que são oniscientes, né? De tão soberbos que são. Irmãos, o pão pequeno exatamente nos coloca, ao nos depararmos com esse texto, o Senhor vai cortando exatamente essas raízes do nosso coração.
E aí a gente começa a observar exatamente o porquê que, né, aqui nos parece que Deus é tão duro e contundente. O apóstolo Paulo aqui, também em suas palavras e os textos das Sagradas Escrituras, que ele resolve repor e endossar e colacionar aqui para exatamente explicar essa verdade, nos parece, num primeiro momento, tão duro, né? Exatamente ele nos cortando, tirando, exatamente nos sondando o nosso coração. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece. Mas ele, como um pai amoroso, um Deus que exatamente, né, a gente não estudou que Deus está nos santificando e nos separando para ele. E é por isso que nós devemos sim nos confrontar exatamente com essa preciosa doutrina, né? A doutrina da eleição. Exatamente para tirar o eu, né? Tirar o homem do centro de todas as coisas. Eu já ouvi também, pastor Tiago, falando, Deus, da onde, né? Deus poderia viver sem eu? Eu sou tão lindo, tão maravilhoso, tão incrível, né? Ai, como é que Deus poderia, a pessoa brincando, querendo dizer que o amor de Deus alcançou. Irmão, é misericórdia, não há nenhum mérito em você. Deus poderia passar a eternidade sem você. E sendo plenamente justo, incrível, maravilhoso, soberano, justo, amoroso. Mas é as misericórdias dele, são as misericórdias dele sobre as nossas vidas, é sobre a sua vida. Descanse nele, descanse. Vá em corrida ao coração, em direção a ele. Amém. Feche seus olhos, queridos irmãos, agora neste momento. Paizinho, eu quero te louvar, Senhor. Quero te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes, Senhor, nos colocarmos numa posição muito superior ao qual de fato nós somos. Nós somos barro. Nós somos barro, Senhor. E em nós não há nada, Senhor. Mas, Senhor, são as suas infinitas misericórdias, a sua graça, o seu amor, Senhor. Senhor, que nos resgatou, que nos comprou, Senhor. E quão amoroso Tu és, Senhor. Quão amoroso Tu és, Senhor. Quando nos deparamos aquilo quem somos, Senhor, e olhamos, Senhor, que o Senhor não poupou o Seu Filho por nós. Aos Seus eleitos, Senhor, não poupou o Seu Filho unigênito, Senhor. Mas, Senhor, muito obrigado, Senhor, por Ele, Senhor, ser hoje o primogênito, Senhor, muito obrigado. Oh, Senhor, se os meus irmãos estão com o coração contrito e apertado, Senhor, ainda estão, Senhor, queixosos, ou questionando, Senhor, ainda essas verdades, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, melhor falar, melhor ministrar ao coração dos meus irmãos e ao meu coração. Senhor, Tu és soberano e obrigado, Senhor, pela Tua soberania, pelos Teus desígnios, obrigado por tudo que Tu és. Nós louvamos a tudo que Tu és, pela Sua soberania, pela Sua magnificência, pela Sua grandeza, pelo Seu insondável amor, Senhor, pela tua graça e pela Tua misericórdia. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dados a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois Cristo
pelo sangue do Cordeiro que vertido foi na cruz. Seu nome é Jesus. Seu sangue me comprou, me resgatou. Pelo nome do Senhor. Pela graça é a nossa salvação. Por bom preço fomos livres do pecado e perdição. Pelo sangue do Cordeiro que vertido foi na cruz. Seu nome é Jesus. Jesus. Amém. Amém, queridos. Pela graça de Deus e pela sua misericórdia é que nós fomos salvos. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus, né? Fomos eleitos por Ele em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, né? O Senhor já tinha um plano eterno e que maravilhoso eu e você podemos participar desse plano. Queremos louvar o Senhor por essa reunião, por esse estudo, por essa palavra. Que Deus possa continuar falando no coração de cada um. Aqueles que nos ouvem nessa manhã possam ser tocados pela graça. Essa canção fala um pouco disso, que é por sua misericórdia, é pelo sangue do Cordeiro. Ele que nos lava, Ele que nos redime, Ele que nos salva. É a graça de Deus mediante a fé. Como nós lemos ali nos últimos versículos, né, ministrados. O povo de Israel queria ser salvo pela lei. E os gentios que não conheceram a lei foram salvos mediante a fé. Que eu e você possamos, né, pela fé em Cristo, reconhecer as nossas misérias, os nossos erros, entregar todos os nossos fardos ao Senhor. Quem sabe, né, Ele tenha misericórdia de nós. Como diz lá em Joel, quem sabe Ele se arrependa, né, de nos dar o mal e antes deixar ali consigo uma bênção. Eu acho que a maior bênção que nós podemos receber do Pai das Luzes, do Autor da vida, é a bênção da salvação, a bênção de poder passar com Ele toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a cada um, aos irmãos, que continue sendo fiéis ao Senhor, buscando o Senhor no seu lar, na sua casa. Hoje à noite, às 19h30, no horário do nosso culto da família, nós vamos ter mais uma live, né? Espero estar aí com você. Tenho uma palavra para compartilhar também com a igreja, com todos aqueles, né, que pertencem a esse rebanho, pertencem a essa igreja, aqueles que também não pertencem, mas que desejam, né, estar nos assistindo e receber a palavra. Então você é nosso convidado para logo mais, né, à noite às 19h30, às 19 horas, aliás, não 19h30, perdão, né, às 19 horas, né, no nosso horário do culto da família. 19 horas. 19 horas, vamos ter mais uma live. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos os irmãos. O pastor quer dar a bênção final, Amém. A bênção sacerdotal. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Um ótimo domingo, um domingo abençoado, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.